Meu nome é Garré e isso aconteceu quando eu estava no segundo ano da faculdade. Depois de não conseguir uma vaga no dormitório após o primeiro ano, fiquei correndo atrás de moradia fora do campus. Resumindo a história, acabei me mudando para um co-op, que fazia parte de uma comunidade de 3 casas, meio perto do campus, mas não exatamente. Não era o ideal, mas era barato e eu não tinha muitas opções. Além disso, eu tinha uma bicicleta, então não me importava muito com o tempo extra de deslocamento. A maioria dos moradores eram estudantes jovens como eu, mas havia algumas exceções. Havia alguns ex-alunos, 1 ou 2 assistentes de ensino e algumas pessoas mais velhas que estavam fazendo seus cursos mais tarde na vida. Mas a pessoa que logo me chamou a atenção foi uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas. Pelo que eu podia perceber, ela devia ter algo entre 50 e poucos anos, embora parecesse um pouco mais velha. Ela tinha cabelo grisalho e andava com uma certa mancada, como se tivesse algum tipo de problema nas costas. Ela era muito quieta e geralmente ficava para si mesma, sempre com uma expressão vazia no rosto. Eu supus que ela tinha algum tipo de ligação com a universidade, talvez fosse professora ou ex-aluna, mas ninguém explicou e eu não perguntei. A primeira vez que vi ela fazer algo estranho foi na nossa cozinha comum, o que já era um pouco estranho, pois as 2 outras casas tinham suas próprias cozinhas, então eu não entendia o motivo dela estar lá. Ela não estava cozinhando, nem comendo, nem conversando com ninguém. Ela simplesmente estava parada, enquanto todos os outros falavam, corriam pela cozinha, fazendo jantar e ouvindo música. Ela não tentava se juntar a nós, só nos observava em silêncio. Eu cruzei os olhares com ela algumas vezes, e em parte, tive a sensação de que ela estava me observando especificamente, embora eu soubesse que isso fosse improvável. Ninguém a reconhecia, o que achei meio estranho também, talvez eles soubessem de algo que eu não sabia. Mais tarde naquela semana, estava fazendo uma tarefa no meu quarto quando a vi novamente. Olhei pela janela e lá estava ela, me encarando. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, ela não estava na calçada, mas no meio da rua. Já estava tarde e fazia frio, então ela devia estar congelando ali. Não consegui perceber se ela estava olhando para minha janela ou só na direção da casa, mas eu senti que ela estava olhando para mim, especificamente. Não sei o porquê, mas acenei para ela, tentando ser amigável. No momento que fiz isso, me arrependi instantaneamente. Ela não acenou de volta. Em vez disso, ela pulou algumas vezes, como se estivesse animada, e então correu em direção a uma das outras casas, presumivelmente a dela. Eu me senti mal, não apenas por tê-la reconhecido, mas por ter confirmado que ela estava observando meu quarto o tempo todo. E mesmo que não estivesse, agora ela sabia qual era o meu quarto. Mais tarde naquela noite, perguntei a um dos meus colegas de casa sobre ela. Ele me disse que essa mulher sempre esteve lá e que eu deveria tentar ignorá-la, como o resto dos moradores fazia. Eu perguntei mais sobre ela, mas o cara realmente não sabia de nada e disse que só estava repetindo o que alguém lhe dissera quando ele se mudou. Isso não me deixou tranquilo, então fui perguntar por aí até que consegui alguma explicação. Um dos veteranos da casa em que ela morava me disse que ela estava associada à universidade e que era um pouco excêntrica, mas que nunca teve um histórico de violência ou de ser física com ninguém. Perguntei por que ninguém achava isso tão estranho quanto eu achava e ele me disse que realmente não podiam controlar quem morava lá, já que essa decisão era do gerente da propriedade. Eu não fiquei totalmente satisfeito com a resposta, mas não havia nada que eu pudesse fazer, então tentei apenas ignorá-la. Mas as coisas pioraram. A pessoa que se mudou para a casa do outro lado da rua era um jovem, talvez na faixa dos 20 e poucos anos. Ele dirigia um BMW que parecia caro e sempre usava roupas chamativas, então imaginei que ele fosse rico ou estivesse tentando se passar por alguém que é. Espero não estar passando a impressão errada sobre ele, porque, na verdade, ele era muito gentil. Ele se apresentou para a gente depois de alguns dias, o nome dele era Kim, e ele tinha acabado de sair da faculdade, como eu imaginava. Era um cara muito inteligente e se dava muito bem com Benjamin, riam e conversavam sobre esportes, e Benjamin até contou algumas histórias da faculdade que eu não ouvia há muito tempo. Kim disse que trabalhava na indústria do entretenimento e fazia freelas para algumas pessoas da internet, ou algo assim. Eu não entendi muito bem o que ele fazia, mas parecia ser lucrativo, ele parecia bastante rico, como mencionei. Falava sobre ações com Benjamin e nos contou sobre alguns investimentos que estava fazendo. No geral, ele parecia ser um bom rapaz. As coisas seguiram normais por alguns meses. Como eu disse, eu passava muito tempo na minha varanda, então Kim sempre acenava para mim quando saía de casa e eu sempre acenava de volta. Não lembro exatamente quando, mas comecei a perceber a mesma garota indo para a casa de Kim de vez em quando. Ela dirigia um conversível branco e era bem jovem, loira,
o tipo de garota que você esperaria que um cara como ele namorasse. Para ser sincera, ela se vestia de forma um tanto provocante, o que eu não apreciava muito. Imaginei que ela fosse a namorada dele, talvez checando a casa enquanto ele não estava. Ela tinha uma chave da casa, então fazia sentido. Isso virou uma rotina. Uma vez, talvez 2 por semana, eu via o carro dela chegando enquanto que não estava em casa. Ela entrava, ficava um tempo e depois saía. Eu não entendia muito bem o que ela estava fazendo, mas os jovens hoje em dia namoram de maneiras diferentes, então mantive minha opinião para mim mesma. Até que, uma noite, a vi com ele. Kim estacionou na garagem com ela no banco do carona. Isso confirmou que ela era a namorada dele, como eu tinha imaginado, mas logo depois daquele dia as coisas começaram a ficar tensas, pelo menos parecia. Uma tarde, estava cuidando do meu pequeno jardim quando ouvi gritos do outro lado da rua. Kim e a garota estavam na garagem, gritando um com o outro. Não consegui ouvir exatamente o que estavam discutindo, mas não precisei. Ela estava jogando as mãos para o alto, praticamente cuspindo as palavras para ele. Parecia que ela ia agredi-lo em algum momento. Eventualmente, ela entrou no carro, bateu a porta e saiu acelerada pela rua. Kim balançou a cabeça e entrou em casa. Eu nem acho que ele me viu. Achei que fosse só uma briga de casal. Todo casal briga de vez em quando, e não era meu lugar me meter onde não fui chamada. Mas então, comecei a ver o carro da garota em frente à casa dele novamente, quando ele não estava em casa. Não uma vez, não 2, mas várias vezes. Falei sobre isso com Benjamin e ele disse que era grosso ficar bisbilhotando e que eu deveria deixar o pobre garoto em paz, o que eu concordei, mas então veio a noite em que tudo deu errado. Benjamin e eu estávamos dormindo quando acordamos com sirenes altas lá fora. Corremos para fora, nos juntando aos poucos vizinhos que saíam para ver o que estava acontecendo. A casa de Kim estava cheia de viaturas da polícia, uma ambulância, tudo. Vimos os policiais saindo da casa dele com a garota algemada. Ela não lutou nem gritou, só aceitou o que estava acontecendo e ficou olhando para frente com uma expressão vazia. Vimos Kim sendo levado para fora em uma maca. Ele estava um verdadeiro banho de sangue, e eu soltei um grito de susto. Não o vimos por uma semana depois disso. Eu estava preocupada, mas quando ele finalmente voltou, Benjamin e eu fomos até a casa dele para ver como ele estava. Ele nos deixou entrar sem hesitar e contou tudo. Aparentemente, a garota, chamada Eli, confessou tudo, facilitando para a polícia. Primeiro, ela não deveria ter a chave da casa dele. Ela tinha roubado a chave reserva e feito uma cópia sem ele saber. Segundo, ela começou a pedir coisas como jantares caros, joias e viagens, e quando ele hesitou, ela ficou possessiva e brava, o que fez as coisas piorarem no relacionamento deles. Cada vez que ela aparecia sem avisar, ele não sabia, mas ela tinha acesso à localização dele pelo telefone, o que eu nem sabia que era possível. Ela vasculhou tudo o que ele tinha, mas o pior de tudo foi que ela havia plantado câmeras escondidas no quarto dele. Toda vez que ela ia até a casa dele quando ele não estava, ela trocava as baterias das câmeras e se certificava de que estavam funcionando. A briga entre eles que eu ouvi foi a tentativa de Kim de terminar com ela. Ela se recusou e, relutantemente, ele aceitou dar um tempo. Eli viu tudo pelas câmeras e na noite seguinte, ela foi até a casa dele com uma faca. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas você já imagina o que aconteceu. De alguma forma, Kim conseguiu tirá-la de cima, mas não antes de ela o ferir gravemente. O médico disse que ele estava a 1 centímetro de precisar de uma cirurgia ou de morrer. Benjamin e eu tentamos consolar ele, mas ele estava visivelmente abalado. A última coisa que ele disse antes de a gente ir embora foi que aprendeu a lição sobre ostentar seu dinheiro, especialmente perto de garotas bonitas. Ele se mudou logo depois, disse que não se sentia seguro naquela casa e que a ex dele tinha muitos amigos iguais a ela, e que não se sentia confortável com a ideia de eles saberem onde ele morava. Nunca mais o vimos. Eu oro para Deus que ele esteja bem. Ninguém deveria passar por algo assim, especialmente alguém tão jovem quanto ele. Ele se apresentou como Damon e me disse que eu deveria passar lá para tomar um drink algum dia. Dei de ombros e falei, por que não agora? Eu esperava que ele risse e me convidasse para entrar, mas, em vez disso, ele olhou por cima do ombro, como se estivesse analisando a sala de estar, e então voltou a me olhar, dizendo que queria, mas estava ocupado trabalhando. Perguntei o que ele fazia, porque parecia uma pergunta normal após o que ele havia dito, e ele deu um sorriso meio forçado, depois olhou estranho para mim. Ele riu e apenas disse finanças, sem entrar em mais detalhes, o que achei um pouco estranho. Respondi tudo bem e perguntei se ele tinha algum colega de quarto. Para minha surpresa, ele disse que morava sozinho, o que era completamente insano para mim,
considerando o tamanho da casa. Conversamos por mais alguns minutos, ele me deu o número dele e voltou para dentro. Fiquei animado por alguém da minha idade morar ali, ainda mais porque ele parecia ser um cara bem tranquilo, mas não conseguia parar de achar estranho alguém como ele morar completamente sozinho. E sim, sei que eu estava fazendo a mesma coisa, mas é importante lembrar que minha casa não era nem metade do tamanho da dele. Enfim, voltei para casa e segui com a minha vida. Isso aconteceu há cerca de 6 meses. Por algumas semanas depois disso, nada de muito relevante aconteceu. Enviei uma mensagem para Damon alguns dias depois que ele me deu seu número, tentando combinar algo, mas ele sempre reclamava de estar ocupado e pedia desculpas por não podermos sair. Eventualmente, desisti, não de forma hostil, apenas no estilo você faz o que precisa fazer. Definitivamente não sou do tipo que se esforça demais por alguém que parece desinteressado. Nunca vi ninguém indo ou saindo da casa do Damon, nenhum visitante, nenhuma festa, nenhuma menina, nada. Ele nem pedia comida para entrega, o que me parecia estranho, porque o carro dele estava sempre na garagem. Eu realmente não sabia o que ele comia, porque nunca o vi sair de casa. O cara vivia como um fantasma. Trabalho em casa, e meu escritório fica no 3º andar, com vista para a propriedade do Damon. Se você está se perguntando como eu sabia tanto sobre os hábitos dele, eu sei que sou obsessivo e um pouco assustador, mas a casa dele também ficava bem perto do meu monitor, então não conseguia evitar olhar de vez em quando. Uma noite, era uma quarta-feira, lembro bem. Acordei por volta das 2 da manhã, com um som de música alta. Durmo com as janelas abertas, então provavelmente foi isso que me acordou tão facilmente. A princípio, pensei que estava imaginando aquilo ou que era parte de um sonho muito vívido, mas estava errado. Levantei da cama e olhei pela janela. Lá estavam 7 ou mais carros alinhados na garagem do Damon. Não tinha como errar, ele estava fazendo uma festa. Agora, não me entenda mal, não sou do tipo de reclamar de barulho, já fui a várias festas em casa, mas era no meio da semana, e o volume estava insano. Decidi que ia até lá, bater na porta e pedir para ele baixar o som. Coloquei um moletom e fui até lá. Era uma festa de verdade, disso não havia dúvida, dava para ver de fora. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Peguei meu telefone para mandar uma mensagem para o Damon, mas desisti, sabendo que ele provavelmente iria me ignorar e dar uma desculpa qualquer. Na manhã seguinte, bati na porta novamente, mais forte dessa vez. Nada. Fui até a maçaneta, meio esperando que estivesse trancada, mas, para minha surpresa, a porta se abriu. A primeira coisa que vi foi um monte de sapatos no hall de entrada, pelo menos 10 pares, mas algo estava errado. Não havia absolutamente ninguém lá dentro. Avancei um pouco mais, esperando ver pessoas na sala de estar, talvez na cozinha, mas estava completamente vazio. Nem bebidas estavam espalhadas. Eu podia ouvir pessoas por trás da música que estava tocando, o que eu não entendia, mas então prestei atenção de verdade e tudo fez sentido de uma vez só. Não era nem música, era uma gravação literal de pessoas rindo, gritando, batendo copos. A festa inteira era falsa. Mas isso não fazia sentido para mim, ainda não explicava os sapatos nem os carros. Havia pessoas naquela casa, disso eu tinha certeza. Eu devia ter virado e ido embora naquele momento, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Me movi discretamente pela casa até ver uma porta entreaberta. Empurrei-a suavemente e ela levou para o porão. Não sei como, mas algo me dizia que o que eu estava procurando estava lá embaixo. Estava escuro naquelas escadas, exceto por uma luz bem fraca vindo de algum lugar que eu não conseguia ver. Não tinha motivo para ir até lá, eu sabia disso, mas fui assim mesmo. Cheguei ao fundo das escadas e olhei ao redor. A luz vinha de outra porta, mais profunda no porão. Me aproximei, e quando fiquei mais perto, comecei a perceber um outro som que não tinha ouvido antes, por causa da música. Era quase mecânico, um som de moagem rítmica pesada, como se fosse uma máquina pesada ou uma serra elétrica ou algo assim. Cheguei mais perto, o suficiente para ver pela fresta, e vi 3 pessoas lá dentro, olhando para algo do outro lado da sala, fora da minha vista. Eram todos homens mais velhos, bem mais velhos que o Damon, usavam roupas de trabalho pesadas, óculos de proteção e luvas de borracha grossa. Também percebi que estavam usando o que pareciam botas de trabalho, embora eu tivesse visto todos aqueles outros sapatos lá em cima. Em outras circunstâncias, eu teria achado que eram trabalhadores da construção civil. Eu realmente queria ver o que eles estavam olhando, mas estava muito longe para ver. Depois de alguns segundos em que fiquei apenas parado ali, comecei a perceber um cheiro horrível de alvejante ou algum tipo de solução de limpeza. Foi isso que me fez tomar a decisão.
Comecei a sentir uma sensação horrível no estômago, como se minha vida estivesse em perigo. Não consigo explicar, mas saí de lá tão rápido quanto pude, tentando ser o mais silencioso possível. Quando estava subindo as escadas, a luz atrás de mim de repente se apagou, como se alguém tivesse fechado a porta atrás de mim. Eu não ouvi a porta, mas senti. Corri escada acima o mais rápido que pude. Passei pela casa e saí pela porta da frente. Não fui diretamente para minha casa, pulei a cerca e fui para o quintal. Entrei pela porta dos fundos, trancando-a atrás de mim. Meu coração estava disparado, mas de jeito nenhum eu poderia deixar o Damon ou qualquer uma das outras pessoas saberem que era eu que estava espionando. Me acalmei e subi para o meu escritório, certifiquei-me de que todas as luzes estavam apagadas, me agachei abaixo da janela e espiei a casa do Damon. Não havia ninguém lá, mas, alguns minutos depois, a porta da frente se abriu e uns 8 caras saíram, vasculhando o quintal, a garagem, a rua. Mas Damon não estava com eles, dava para ver, porque todos pareciam mais velhos, como aqueles primeiros caras que eu tinha visto. Alguns deles pareciam estar discutindo sobre algo, mas não conseguia entender o que diziam. Um dos homens até empurrou outro, e eu achei que eles fossem começar a brigar na rua, mas não brigaram. Eventualmente, todos voltaram para dentro, e a música parou logo depois. Eu fiquei na janela tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? A música não estava tocando mais, e não havia realmente um crime para relatar. O que eu não conseguia entender era como nenhum dos meus vizinhos tinha se importado com o barulho, especialmente porque a maioria deles tinha filhos. Eu imaginei que, se eles tivessem ouvido e eu ligasse para a polícia, o Damon saberia que era eu, e os sapatos. Eu não fazia ideia do que era aquilo também. As pessoas que eu vi estavam todas com botas. Então, será que trouxeram pares extras de sapatos só para deixar no hall de entrada? Eu tinha tantas perguntas e não sabia o que fazer, então fui dormir. Na manhã seguinte, acordei e olhei pela janela do meu quarto. Todos os carros haviam sumido, incluindo o do Damon. Eu subi e tentei. Tentar fazer algum trabalho, mas não conseguia me concentrar e me pegava olhando para a casa do Damon a cada 5 segundos. Depois de algumas horas sem ver o carro dele lá, decidi sair para uma caminhada, mais para limpar a cabeça, mas também para dar umas olhadas discretas pelas janelas da casa dele. Mas nada, não vi nada de estranho. Os dias passaram e Damon ainda não havia retornado, ou pelo menos o carro dele não havia voltado. Fiquei completamente perplexo. A cada dia que passava, ainda não conseguia entender como os outros vizinhos conseguiam dormir durante todo aquele barulho naquela noite. Então resolvi perguntar direto a eles. Fui até algumas casas e perguntei se eles haviam ouvido a festa que ele fez há alguns dias. Ninguém sabia do que eu estava falando, mesmo depois de eu explicar de qual casa estava vindo o som e quão tarde foi. Achei que estava ficando louco. Isso aconteceu há alguns meses. Agora, a coisa mais estranha é que Damon ainda não voltou. Está claro que ninguém está cuidando da casa dele, já que a grama está crescendo muito e tem uma pilha de pacotes intactos encostada na porta da frente dele. Não sei o que pensar sobre isso. Pode ser nada, mas sinto que ninguém iria tão longe para disfarçar o que estavam fazendo com aquela falsa festa, a menos que fosse algo ilegal. Mas será que pessoas se dedicando tanto a algo realmente esqueceriam de algo tão importante quanto trancar a porta da frente? Talvez fosse sobre isso que aqueles caras estavam discutindo. Eu realmente não sei. E o fato de nenhum dos meus outros vizinhos parecer se importar com isso me faz pensar que estou envolvido em uma enorme conspiração ou algo assim. Sei que estou sendo paranoico, mas tenho tantas perguntas sem resposta. Quando Damon voltar, se é que ele voltar, estou em dúvida se devo ir até lá e perguntar direto a ele.